Eu gostaria de começar questionando o Wallace. Primeiro eu quero saber o que você achou do filme, se você gostou, né? Você disse que tinha sido a primeira vez que você tinha assistido o filme recentemente. E o que você destaca em relação à narrativa, né? Porque o nosso tema hoje aqui é cinema narrativo e educação. O que você tem a destacar para a gente começar a discussão nessa tarde? Boa tarde, pessoal. O Wallace do audiovisual. Primeiro eu queria dizer que é uma alegria ver meus amigos aqui da faculdade, a professora Belisa, convivo com eles a semana toda e é sempre muito especial. Bom, o que eu destaco no filme, primeiro, é a força do roteiro. A gente tem atores aí que passaram os anos 2000 inteiro nas novelas, a gente sabe da formação, o repertório deles, e eles conseguiram caracterizar aquela imagem simples do pessoal de Javé, né? Aquela coisa mais caipira, essa força do roteiro e também a força da importância da história sobre contar histórias, né? Como isso é importante até para a transformação do pessoal ali. Você vê que o pessoal era muito simples, não sabia escrever, e o filme ele destaca isso, como que é importante a educação, como que é importante as pessoas terem um pouco de alfabetização. E talvez o que eu destaco também é isso, a força do roteiro, como ele traz isso como narrativa. E também, eu peço desculpas se eu estiver um pouco nervoso, pessoal, eu não costumo falar muito em público. E eu estou me esforçando. Porém, eu acho que eu destaco isso. O roteiro enfatizou bem a importância da alfabetização. Como uma pessoa simples tem uma história surpreendente, e às vezes por uma falta de repertório na educação, ela não consegue expressar de forma clara ou de forma expressiva tudo que ela tem, né, de precioso dentro da vivência dela. E o filme ele mostra isso. Precisaram de uma pessoa que tinha um pouquinho mais de alfabetização para poder contar as histórias que são valiosas. Todo mundo tem uma história valiosa ou algum ponto importante na vida. E dentro da simplicidade deles, a gente viu que os personagens tinham coisas especiais. Cada um trouxe uma força para cada história, né? Para enfeitar um pouco a história de cada um ali. Mas o filme ele traz essa importância. Eu acho que ele ilustrou bem e de uma forma divertida. Eu me diverti, pelo menos, assistindo. Não sei vocês. Professora, de repente você pode complementar, pegando aqui a fala do Wallace, que ele falou dessa questão da importância de uma pessoa que era letrada ali naquela comunidade, como que ela tinha o poder, né? Como que esse letramento trouxe o poder para Javé e ele que dominou ali essa narrativa, né? Eu acho que a gente precisa ter alguns conceitos ali que são trazidos pelo filme, que são muito importantes, mas primeiramente boa tarde a todos, né? Eu sou a professora Lila, da Barão de Mauá, dos cursos de pedagogia e das outras licenciaturas também. Ana Clara, está funcionando? Tá. Ana Clara, ela é estudante do segundo período do curso de pedagogia e já tem aí um conhecimento bem legal e curiosidade suficiente. Ana, eu queria que você trouxesse para nós, primeiro, vamos diferenciar alfabetização de letramento. Tá? Eu acho que nesse contexto, inclusive no contexto dessa discussão, é importante a gente diferenciar alfabetização de letramento. E como você vê essa... Javé, pelo que nós lemos, é uma comunidade fictícia, né, do sertão baiano, é um povo de questões assim, culturais aos olhos de quem tem uma cultura, né, ao olhar vamos falar, dito aí, da cultura científica ou da erudita, a gente fala pouco simples. Mas é de uma complexidade tão grande a cultura deles, de uma complexidade tão pura, tão bonita, e é por isso que eu estou fazendo essa pergunta para a Ana. Bom, gente, boa tarde. Como a professora Lila falou, eu sou Ana Clara, sou estudante do segundo período de pedagogia. Estou muito feliz de estar aqui hoje, queria agradecer à universidade e a toda a equipe pelo convite. Primeiramente, falando da questão da alfabetização e do letramento, é muito importante a gente entender que são conceitos diferentes. Nem sempre uma pessoa letrada é uma pessoa alfabetizada, são coisas distintas. Quando a gente fala de letramento, a gente vai falar de um conhecimento de mundo que o aluno, ou que a criança, ou que a própria pessoa tem, que é diferente da alfabetização.
na alfabetização, a gente vai ter um processo de leitura, de escrita, de conseguir pegar o texto e conseguir ler, de saber escrever, de conseguir, assim, transcrever através da escrita. Os tópicos, né? Isso, exato. Em relação ao filme, eu identifico que, assim, a comunidade inteira de Javé como um todo era letrada. Porque cada um tinha um conhecimento de mundo ali para agregar. As histórias que eles trazem dos antepassados é uma cultura, que nem a Lila disse, muito rica. Apesar da simplicidade, talvez econômica e social do povo, era uma cultura muito rica, sabe? A gente consegue analisar a educação nos espaços não formais, quando a gente vê essa questão da transmissão de saberes de geração para geração, a contação de histórias, lembrando lá das origens, assim como é citado no filme. Criação de mitos, né, dessas histórias fantasiosas. Exato. Com diferentes versões, inclusive para confrontar a explicação da origem de alguma coisa. Com certeza. Então, um fator mítico aí também, né, os mitos daquela cultura estão muito presentes. E em relação a alfabetização, que nem a gente estava falando, o Antônio Biar, ele era alfabetizado e letrado, né? Então ele tinha domínio ali da escrita, conseguia escrever, ele trabalhou durante um tempo no Correio, e isso acho que enfatizou ainda mais esse domínio da língua que ele ia ter. E eu acredito que, assim, é muito valorizado ainda, isso é uma coisa que me dói um pouco de dizer, mas eu acho que ainda é muito valorizado somente a língua escrita. E acho que isso foi E a ciência, né? A gente viu a muito ciência, a necessidade agora. E aí, Ana e Wallace, professora, a gente está aqui até num evento assim que ele tem um cunho científico, né? De certa forma, nós estamos falando de um viés aí erudito de cultura, né? Então, até que ponto essa comunidade, o Wallace e a professora Ana, exatamente qual é a noção de ciências que ele tem? Eles conhecem a palavra ciência, mas como eles se apropriam do que é científico? Porque eles sabem, ouviram falar, sabem que tem que provar, então chegava o baúzinho com a fotografia, com a certidão, com a carta. O que é ciência para eles? Até que ponto essa ciência ela é válida para eles ou ela veio para desencantar o mundo deles? Sim, foi até engraçado, né? As partes do roteiro em que eles falavam sobre ciência e os personagens ficavam perdidos. Científico? O que seria isso, científico? Eu acredito que dentro ali do universo dos personagens, o que eles consideravam científico era o que era verídico, o que era verdadeiro, o que era pautado e o que era comprovado dentro da história deles. Eu acredito que o que foi colocado como científico dentro do filme foi isso. Eu não sei se alguém discorda aqui, pessoal. Realmente, o que eu percebi dentro da força do roteiro, como ele foi estruturado e como os personagens interpretaram os atores que são brilhantes, espontâneos, engraçados, eu acho que eles colocaram isso com uma força no filme, porque é o que diverte, né? O pessoal que é mais simples, que vive nesse tipo de comunidade, eles têm essa característica que é muito forte na imagem deles. Então eu acho que eles usaram isso também para expressar o que eles consideram científico na hora de escrever uma história. É o que eu percebi. Você percebeu algo diferente, professor? Percebi. Ao mesmo tempo que eles querem mostrar isso científico, tentando comprovar todas aquelas histórias, entra também no contraponto de que ele sempre queria dar uma aumentadinha, uma melhorada na história, né? Ainda a questão da literatura, né? Isso. O papel poético, o papel fantasioso, o papel mais lúdico que te leva à imaginação, que leva você para um outro lugar, te tira daquela realidade sofrida. E ele traz isso no começo do filme, quando ele fala de enfeitar as histórias, né? É justamente, né, essa junção de linguagens, né, trazer tanto o científico, mas ele falou assim, não, às vezes o científico não é suficiente para provar, a gente precisa colocar algo mais lúdico, algo mais bonito, algo para enfeitar, né?